Transforma Mútua Podcast. Olá, você que é apaixonado pela agronomia, pela engenharia e pela geociência, fique ligado, estamos dando início a mais um programa Transforma Mútua Podcast. Aproveita quem nos segue nas redes sociais, vai lá, ativa o sininho para que você não perca nenhum episódio, curta e compartilhe o nosso programa. Mas as entrevistadas de hoje são duas engenheiras, começando pela engenheira Poliana Krieger, ela que tem a formação de engenheira, também em matemática também, é também pedagoga. Mas Poliana é empresária, é presidenta da Federação das Associações de Mulheres Engenheiras Agrônomas de Geociência de todo o Brasil. A Carmen Leonora, ela tem um currículo muito grande, extenso, né? Mas a Carmen Leonora, ela também é engenheira civil, é advogada, é arquiteta, é urbanista, fora outros títulos que ela já recebeu, que ela pode daqui a pouco comentar conosco. Também quem está conosco, nos dando a honra de estar aqui, é o Felipe Pasqualini, ele que é o chefe daqui da comunicação. Diga ele que ele é o carro alegórico, não, o abre-alas, né? É aquele que está ao comando da comunicação. E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta às duas. O que foi que motivou vocês ir para o campo da engenharia? Houve alguma... se inspiraram em alguma pessoa da família? Posso começar? Sim, foi meu paizinho José Hilton. Foi ele que me inspirou, Sérgio. Ele foi construtor, né, mestre de obra, hoje aposentado, está com quase 80 anos, e ele aposentou na Mitra Diocesana de São José dos Campos. E desde pequenininha, né, eu vi o meu pai ali à noite abrindo aqueles projetos, e eu ali sempre observando, né, ele estudando, e aí ele me explicava, né, eu ali pequenininho, olhando ele me explicava aqueles projetos, como que funcionava. Mas ele ali, né, construtor, e a gente era de família bem simples, né? Ele veio de Minas Gerais, trabalhou como pedreiro, e naquela época ele não teve estudo, né? Ele aprendeu mesmo na raça, e eu sonhava, né? Sonhava em engenharia, né? E aí meu pai foi meu grande ídolo ali, meu grande inspirador na minha vida. É isso. E você, Carmen? A nossa família é bem grande, né? Nós somos 7 irmãos. E eu sou a segunda. Então, lá em casa, nós tínhamos um quintal imenso. E lá, meu pai construiu uns quartos, né, que eram assim umas salas de estudo, e nessas salas nós também fazíamos conserto de algumas coisas. Os meninos começaram a fazer carrinhos de rolimã e eu no embalo também ia e construía com eles aqueles carrinhos de rolimã, o Cristiano, Paulo Germano e José Douglas. E também os meninos gostavam de surf. E havia uma habilidade de, quando as pranchas estavam quebradas, como o nosso espaço era grande, todos os meninos da rua e da Vila dos Oficiais levavam as pranchas para serem consertadas lá em casa. E nós consertávamos as pranchas, eu muito enxerida é um termo que nós usamos na Paraíba, né? Metida. Então, ia também, e lá eu via desenhos e vamos fazer um desenho aqui nas pranchas. Então, começava essa arte do projetar e do executar. Aquela questão que a engenharia transforma os elementos e a arquitetura faz com que você brote em cima do design, em cima do desenho. Então, era um misto de engenharia e de arquitetura muito grande dentro da minha pessoa. E quando eu decidi que ia ser engenheira, muito antes de terminar o meu ginásio, o curso ginasial, meu pai dizia, você quer ser médica, engenheira ou advogada? Eu dizia, eu quero ser engenheira e arquiteta, naquela época, né? E aí minha irmã mais velha, Livônia, dizia, o jeito é eu fazer medicina, porque papai que é um médico na família, vai ser eu. E ela até hoje ela disse, eu sou médica por causa do impulso de lá de casa de fazer. Tem que ter um engenheiro, um advogado e um médico. E como que foi o estudo de engenharia, Carmen? Na época era muito masculino, ainda hoje a gente sabe, né?
que a engenharia é uma profissão mais masculina, está mudando isso, né? Hoje a gente observa em alguns cursos Graças de a engenharia Deus. meio a meio, né? Mas tem algumas modalidades ainda que a maioria absoluta é masculina. Eu, por exemplo, apesar de jornalista, fiz escola técnica, né? Fiz o curso de eletrotécnica, e na minha turma de 40 alunos, tinham 3 meninas na época, isso em 1990. Mas a gente percebe que... Como é que foi, assim? Teve alguma dificuldade? Era só você? Tinham mais meninas? Eu fiz científico, né? Eu não fui à escola técnica por questões, mas eu jogava basquete e a melhor seleção de basquete era do Instituto de Previdência. Eu estudei sempre em escolas públicas. E meu pai era da Secretaria de Educação, meu pai sempre foi educador, uma pessoa que teve muitas graduações, já faleceu. Minha mãe também é educadora, poetisa, né? Então, assim, tinha uma veia de muita educação lá em casa. E nós, desde pequenos, estudávamos e tínhamos que ler alguns livros. Eu, com 14 anos, eu já tinha lido os grandes clássicos da literatura mundial, porque papai colocava isso tudo pra gente. E tinha um irmão meu, que hoje é procurador da República, que não gostava de ler. E aí fazia assim, Cacum, que era um dos meus apelidos, lê aí para mim esse livro e me dá um resumo. Eu lia o meu e o dele. Fazia um pequeno resumo para ele. Quando ele ia explicar as coisas para o meu pai, dava uma aula. Então, ele, assim, muito superdotado, né? E fazia toda essa questão. E eu, quando cheguei na escola, né, fui para engenharia, fiz vestibular aos 17 anos de idade. Nós precisávamos de ter até uma autorização dos pais naquela época. Eu fiz vestibular em 1975. Iniciando em 76 a escola, né? Porque a gente fazia o vestibular antes de começar o ano. E quando cheguei lá na faculdade, eu encontrei muitos homens e poucas mulheres. E, como eu já tinha dito, eu era metida, eu não queria só trabalhar, só fazer o curso naquelas matérias que eram as primeiras matérias do curso. Eu já comecei com matérias optativas de final de curso. E aprendi rapidamente a fazer as matrículas na Mas internet. teve resistência dos meninos? Teve muita resistência, não foi pouca, não. Até eu tenho um cunhado que diz assim, eu detestava estar na escola de engenharia, porque eu fazia engenharia, mas meus colegas faziam. Vamos lá vigiar a Carmen, né? Eu, na época, era uma menina muito bonita. Aí, então, os meninos iam todos me vigiar e me ver passar. E eram poucas mulheres. Lembro que era Assunção, muito bonita, uma amiga nossa, engenheira hoje, né? E nós íamos sempre por trás da escola, nós nos escondíamos, porque os meninos tiravam muitas brincadeiras conosco, porque nós éramos pouquíssimas mulheres, eram 4, 5 mulheres. A turma que eu terminei, nós éramos 6 mulheres. E mesmo assim, eram mulheres que vinham de outras turmas, porque eu consegui terminar a engenharia em 4 anos. Então, era assim, era quase que unanimidade em dizer que mulher bonita, ela vai fazer arquitetura e letras. E mulher feia vai fazer engenharia. Por quê? Porque a mulher feia quer arranjar um marido. E como tem muitos homens na engenharia, a gente casava fácil. Mas eu fiz engenharia, imenso, né? não casei até Exatamente. hoje, né? E também não era feia. Foi um negócio bem diferente, né? Então, para arranjar o marido foi muito mais fácil do que as filhas. Entre aspas. Mas a gente sabe que uma mulher, uma mulher para conseguir trabalhar, cuidar de casa, cuidar de marido, filho, do trabalho, cuidar das coisas, é sempre é muito difícil, né? É muito traumatizante, eu acho, muitas vezes. Por isso que tem muitas que desistem. A Poliana, a Poliana Krieger, ela sempre fala que ela é do batente, aquela que gosta de ir lá na obra. Como é que é administrar tudo isso, Poliana? Casa, marido, filho, a profissão. Sérgio, eu casei muito cedo, né? A Carmen falando aqui da infância dela, eu também fui de uma infância muito que brincava eu sempre brinquei com os meninos. Eu não brincava com as meninas. Quando eu ganhava uma boneca, eu detestava. Eu cortava todo o cabelo da boneca, deixava a boneca careca. Nossa. Porque eu tinha raiva de ganhar boneca. Eu gostava de ganhar carrinho, porque eu gostava de brincar com os meninos, de carrinho de rolimã, eu gostava de brincar de bolinha de gude.
de pipa. Você sempre à frente eu do era tempo. sempre. E eu gostava de ser a dona da rua. Sabe? Sempre fui assim. E sempre gostei, assim, de gostar de... Por exemplo, eu desmontava o rádio do meu pai, eu queria saber como que funcionavam as coisas. Já tinha vocação para engenharia. Sim, sabe? Porque eu queria descobrir como que as coisas funcionavam, sabe? Então, eu não gostava de brincar de bonequinha, de casinha. Nunca gostei disso. Só que eu casei muito cedo. É muito engraçado isso, né? Porque... que nem eu falei, eu vim de uma família muito humilde. Quando eu falava que eu queria ser engenheira, a minha mãe, filha, isso é um sonho muito fora da nossa realidade. A gente não tem condições de pagar os seus estudos, né? E não tem condições também de você morar fora. Por exemplo, se eu passasse numa federal, porque lá não tinha federal lá na minha cidade. Então, Universidade pública. Uma universidade pública, porque para ir para longe não tinha condições de sustentar. Então, minha mãe falava, é um sonho muito fora da nossa realidade. E eu falava, mãe, mais, né? E eu falei assim, um dia eu vou estudar engenharia. E nisso, eu comecei a namorar muito cedo. Comecei a namorar com 13 anos de idade. E casei com meu primeiro namorado. Casei com 16 anos. Idade que minha mãe também casou. Olha para você ver. Bastante jovem. E nisso, eu entrei no magistério, né, e já tive filho muito cedo, né? Fui mãe também com 16 anos. Só que eu nunca parei de estudar, Sérgio. Né? Não desisti dos meus estudos. Eu lembro que Como que é conciliar essa Olha, maternidade gente, com não... né, a vida estudantil? Olha... Né? A gente não passou isso, né? Não, eu lembro eu indo pro estudo. Mais fácil. Eu né? lembro Nossa. indo pra escola, eu com aquele barrigão, né? E todo mundo, acabou pra essa menina, né? Acabou. E logo naquele tempo, Não, né? naquele tempo, vocês Nossa. imaginam, acabou. E não, gente, eu nunca deixei de estudar, mas também eu tive apoio da minha mãe, né? A minha mãe me ajudou, meu marido também me ajudou muito, foi meu parceirão. E aí eu tive o Andrezinho, né? Que hoje ele vai fazer, né? Em setembro vai fazer 33 anos de idade, né? E aí eu tive apoio do meu marido, da minha mãe, do meu pai, consegui, né, estudar. E depois o magistério, naquela época era o magistério, depois fiz mais um ano, mudou, né, fiz mais um ano de pedagogia. E aí comecei. Aí depois de 6 anos eu tive o João Pedro. E aí eu entrei para matemática. Você viu que a minha vida foi uma escadinha. Aí eu fui para matemática. A matemática, eu lembro que eu fui para uma universidade que era uma das mais, o pessoal falava, uma das mais difíceis, né? Que ali era a matemática, física e engenharia mecânica naquela faculdade, que era a FECAP na época. E aí Lá em São José lá em dos São José Campos. dos Campos. E eu falei assim, gente, eu fiz magistério, pedagogia, eu não vou conseguir. Meu marido falou assim, ninguém nasceu sabendo. Você vai conseguir sim. E passei no vestibular, que era também muito difícil na época, passar nesse vestibular de lá. Consegui. E eu lembro que tinham 30 na sala de aula. E quando me formei, formamos em 4. E eu estava lá. E nisso, Sérgio, no primeiro ano de matemática, eu fiquei viúva. Meu marido faleceu. E eu continuo ou não? E eu continuei. Sabe, foi muito difícil para mim. 2 filhos, primeiro ano, perdi o marido. E eu lembro só que eu falei para a turma da minha sala, ninguém pergunta nada para mim, que eu vou seguir em frente. Sim. Sabe, porque no primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu falei assim, na vida existe obstáculo. Na vida, até a gente morrer, a gente só tem que saber pular o obstáculo e seguir em frente. E esse é um obstáculo que teve na minha vida. Não foi fácil, Sérgio. Eu imagino. Foi muito difícil. E eu segui em frente. E de 30, formamos em 4. E eu estava lá. Eu tenho uma noção, assim, porque minha mãe, só abrindo um parênteses, minha mãe casou com meu pai aos 16, mas aos 21 anos meus pais se separaram. Então, aos 21, mãe era mãe solteira, com 3 filhos, e a gente morava distante da universidade. Então, muitas vezes ela deixava de... Ela ia a pé para a universidade para poder sobrar dinheiro para comprar pão para gente. Olha para você ver.
como a mulher. Um homem jamais faria um negócio desse. Eu acho. Carmen, você tem uma história muito interessante agora entrando dentro do nosso sistema profissional, né? Estamos aqui na Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais, e você tem uma história muito grande dentro do sistema Confea-CREA Mútua. Se eu não me engano, você foi a primeira mulher conselheira federal, é isso? Conta um pouco como é que foi essa sua inserção num outro ambiente que é ainda mais masculino, né? Que é a legislação do sistema. Como é que foi a sua entrada dentro desse sistema profissional? Parece que a Carmen foi primeiro em um bocado de coisa, né? Foi. Na época que eu estava no último ano de engenharia, eu jogava, né? Jogava basquete e o nosso time era campeão. Nós ficávamos sempre assim, na lanterninha dos primeiros colocados, a Paraíba, no circuito nacional. Eu jogava sempre com a grande jogadora, assim, era a Paula e Hortência, que eram nossas adversárias de São Paulo. Nossa. E aí nós sempre batíamos na trave e nunca chegava na classificação, só chegava no 5º lugar. Mas por isso, quando a gente voltava para Paraíba, e todo mundo queria pergunta, eu já gostava de um tal de um microfone, porque eu tinha sido presidente de Grêmio Estudantil, da Escola Modelo, uma escola pública, depois no Estadual do Roger, depois no Liceu Paraibano. Então, em todo canto eu era do Grêmio Estudantil. E quando nós estávamos terminando engenharia, o presidente do clube de engenharia, que era uma pessoa muito solícita e vivia muito, era amigo do diretor do Centro Tecnológico, o William Veloso, disse: Carmen, você não quer ser sócio aspirante do clube de engenharia, não? Eu digo: eu quero. Entrei. Aí, de repente, um outro engenheiro muito conhecido na Paraíba também, Paulo Souto, que na época era do Sindicato dos Engenheiros, disse: você não quer ser aspirante do sindicato, não? Eu digo: quero. Então, eu entrei no clube e no sindicato antes de me formar. Aí foi a tua entrada dentro do sistema. E para vocês terem uma ideia, eu participei do primeiro encontro nacional de sindicatos de engenheiros sem ser graduada. Eu ainda era estudante e fui para lá. O Sindicato da Paraíba me levou, eu fui, fiz história lá e depois eu estive na primeira diretoria eleita como primeira suplente na Federação Nacional dos Engenheiros, em 89, gente. É coisa assim, a história, né? E aí, quando eu terminei o curso, Veloso, que era coordenador da Câmara de Engenharia Civil e presidente do clube, disse: você não quer ser conselheira do CREA, não? Aí eu digo: é um pouco difícil, né? Mas vamos lá. E fui para o clube, cheguei lá, tinha 12 candidatos para 2 vagas de titulares e 2 vagas de suplente. E aí eu digo: eu vou perder de 0 aqui. Mas fiquei em 3º lugar. Então eu fui peguei a primeira suplência lá do CREA. E pasmem, Sérgio e Felipe Poliana. Chegando no CREA, fui para a Câmara de Engenharia Civil e lá todas as esposas dos conselheiros, que eles não chamavam mulheres, eram esposas, iam para a reunião, porque dizia: a gente tem que olhar esse jarro. Elas me chamavam de jarro. Que eu era o jarro da reunião, para vocês terem a ideia. Então, o primeiro preconceito foi com as mulheres dos conselheiros. Elas tinham ciúme de mim, eu era muito jovem. Na época eu tinha 22 anos, né? Eu terminei o curso com 21, mas já fui conselheira com 22 anos. E aí era assim, era um suplício. E eu dava a volta por cima, porque eu estava sofrendo um outro problema grande, outra questão de discriminação, que era dentro do meu local de trabalho. Eu, por ser mulher, por ser a única mulher na área da engenharia, era estagiária do Instituto de Previdência do Estado da Paraíba, e só tinha uma vaga. Quando eu terminei o curso, eu fui preterida. A diretoria me convidou para a sala do presidente, do superintendente, e disse: Carmen, você é muito jovem, você é estudante de arquitetura, você vai continuar como nossa estagiária, porque o Sérgio é homem, tem uma casa para sustentar, tem 28 anos de idade e a vaga é dele. Eu digo: eu não quero, pode fazer um concurso, faça uma prova, eu quero fazer prova. Aqui não tem prova. Isso era 1980. Eu saí de casa, aí eu cheguei,
Sempre fui determinada e sempre fui respondona, né? Aí cheguei e disse, olha, Fernando, que era o presidente, que era vizinho de rua. Digo, olha, Fernando, eu vou te dizer, aguarde-me. E aqui na Paraíba tem uma história, aguarde carta, porque eu volto e vou voltar por cima. Saí de casa, entrei no ônibus chorando até chegar em casa. Cheguei em casa, deixei a bolsa, digo, mami, eu vou lá na casa de Oswaldo. Oswaldo era o secretário de administração. Fui lá na casa dele, cheguei lá, ele não tinha chegado ainda, eu chorando, contei a história a Lia, a mulher dele. Ela disse, toma uma sopa aqui para se acalmar. Quando eu estava tomando a sopa, chegou o Oswaldo. Eu expliquei o que era, ele na mesma hora ligou para o governador, que também era amigo nosso, assim, foi amigo do meu pai, né? E eu era estagiária naquela época. Como mulher, eu gostava muito da área de decoração, né? E tudo que se precisava no estado, a gente sempre, os estagiários iam fazer medição, ia tirar, né? Toda aquela medida, tudo. E eu gostava de projetar também. E a mulher do governador Glauci gostava muito da minha presença na granja, que existe uma granja do governo, Sim, o sim. Sérgio sabe que é paraibano, e eu vivia na granja fazendo todos os concertos. E o governador conhecia pelo meu lado, e precisava de um sofá novo, uma coisa nova, uma cadeira, eu ia para Recife comprar, que já a pessoa não tinha esses produtos, eu ia com a primeira dama, né? Então era uma coisa assim, de confiança. Ele disse, não, Oswaldo, Carmen não pode ficar de fora. O que é que eu posso fazer para ela entrar no IPEP? Ele disse, governador, só tem um jeito. Me diga qual é o jeito. O senhor tem que fazer um decreto para passar na Assembleia Legislativa. Depois que a Assembleia aprovar e criar mais uma vaga, criar um cargo de engenheiro. Ele disse, faça o documento, amanhã vá lá no meu gabinete, porque hoje de noite eu vou ligar para todos os deputados. E às 14 horas... Sim, aí de manhã... Aí o Oswaldo, o secretário, disse, vá para casa, que amanhã de manhã, quando eu for me embora, eu passo e pego sua carteira de profissional. E quando foi às 2 horas da tarde, eu já estava empregada no IPEP com carteira assinada. Muito bem. Isso se chama o quê? Determinação. E, claro, e evidente, um pouco de sorte. Porque se a pessoa também não tiver sorte na vida, determinação vai, cai e fica no vazio, né? E eu sou daquela de... Eu sempre monto no cavalo que está passando selado. Nunca deixei. Muito bem. O cavalo árabe, aquele que baixa, espera você sentar. Mas a gente sabe também que dentro da engenharia, dentro do canteiro de obra, quem predomina são homens, né? Como é que se lidar com essa coisa dentro da obra mais especificamente, pensando também, assim, só também complementando, o presidente Joel Krieger, que vem lá do Confer, foi quando eu conheci o sistema, sempre teve uma sensibilidade muito grande pela questão das mulheres, de dar protagonismo às mulheres. E ele é casado com a Poliana Krieger. Então, como é que é ser presidente da primeira Federação de Mulheres Engenheiras Agrônomas de Geociência no Brasil? E como é que é esse trabalho dentro do canteiro de obra? Olha, eu já toquei a obra com mais de 300 homens, sabe? Eu vou Comandando. Comandando. Liderando. Eu vou E falar como que é liderar? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, é o respeito, né? O respeito com todas as pessoas ali dentro, né? Eu nunca sofri, tá? Qualquer tipo de assédio dentro de canteiro de obra. Nunca. Por quê? Por causa de respeito. Né? Eu com as pessoas ali, né? E eles comigo. Porque, em primeiro lugar, todas as vezes que eu andava ali com eles, né? Eu explicava para eles o serviço. Né? Desde O que deveria ser feito. O que deveria ser feito. Andava ali, né, com todos eles ali, bom dia, boa tarde, vamos dar uma olhada aqui, né, como que está sendo feito. Chegava no senhor, por exemplo, no seu Zé, oi, seu Zé, como que está indo as coisas? Vamos ver o que vamos... Humildade. Né? Humildade e respeito com qualquer pessoa, sabe? Com qualquer pessoa. Em primeiro lugar, eu lembrava do meu pai, que era o construtor, humilde, sereno. Sempre eu lembrava do meu paizinho. E eu respeitava aquele senhorzinho que estava ali fazendo, aqueles jovens que estavam ali fazendo, que eu não era melhor, sabe? Em qualquer um. Nós trabalhávamos em equipe. E eu sempre falava para eles, aqui temos uma tarefa a fazer.
uma tarefa a cumprir, um objetivo, uma determinação. E todos temos que cumprir, né, para entregar o serviço, e todos vamos ganhar quando né, para chegar a um resultado. Então, sempre era na humildade que eu chegava lá e conversava com eles antes, Nunca sabe? teve nenhum tipo de assédio? Ali no sexual, canteiro de obra... moral, ou alguém te enfrentar? Não, Não. você não entende nada? Não, Zero? com eles não. Eu já tive na entrega de obra, depois que eu fui coordenadora de pós-obra, né? Eu tive lá com o pessoal, já depois na época de pós-obra, com os, como que fala? Os moradores já. Que eu ficava ali, por exemplo... Questionava a qualidade. Eu queria saber como que vai ser feito esse reparo de piscina. Eu quero saber se você vai saber, sabe, fazer o reparo. Isso eu tive, sabe? Aí eu falava... Por ser mulher? Por ser mulher. Porque para um engenheiro homem, eles nunca perguntavam. Mas para mim, eles faziam questionamento. Aí eu chegava para eles e falava, vai ser feito assim, 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 assim. E eles olhavam, nossa, você entende mesmo. Eu não sabia que você entendia. Agora senti firmeza. Eu tinha mulher. Sempre que explicar para eles. Sempre. Sabe? E aí, voltando para a pergunta... Só que assim, eu já sofri com o chefe, com o gerente. Com superior. Com superior. Ele chegava aqui cada 15 dias e deixava o cartão de hotel na minha mesa. O hotel que ele estava. Subliminar. Né? Sabe? Ele fazia uma reunião, detonava todo mundo, mandava no meu celular. Como você tá linda hoje. Sabe? São essas coisinhas. E a gente sempre calada, né? E isso te motivou, esse trabalho aí, voltando à pergunta do Sérgio, de fundar essa Federação das Mulheres? A Carmen também tem uma associação, né? Você também é presidente de uma associação em São Paulo e da Federação Nacional. Como é que vocês veem esse trabalho aí? Muito, sabe por quê? Porque a engenharia é um leque, né, Carmen? É um leque, onde você pode escolher qual campo, sabe? Melhor que você vai trabalhar, né? E às vezes as mulheres, quando se formam, ela não sabe para onde... Nossa, eu fiz engenharia... Eu vou falar da minha modalidade, tá? Que é a civil. Olha, eu fiz engenharia civil, mas eu não quero trabalhar em campo. Eu vou desistir. Quantas eu já não ouvi isso? Eu vou desistir de ser engenheira, eu vou fazer outra coisa. Aí eu falo assim, não, peraí, você pode ser você pode escolher outro campo, você pode ir na área de perícia, você pode ser na área de gestão, você pode fazer... Tem vários outros tipos que você não precisa trabalhar em campo. Você pode ser administradora, você pode, sabe? Tem um leque de opções. Né? Um leque de opções. E a gente vem, né, com a federação, com as associações, as entidades... Está aí no Brasil inteiro essas associações? Já estamos mais de 20 estados. É? Né? E agora, com CNPJ, já estamos batendo 15. Nossa. Quantas afiliadas, mais ou menos, você tem pelo Brasil? Tem ideia? Já... 200, 500, por aí? Mais. Mais. Nossa, só de entidades de mulheres de engenharia, agronomia e geociência. E Começou quando esse trabalho? Tem o quê? Começou uns 4, 5 anos? Não, faz 3 anos. 3 anos, Felipe. Estamos cada vez mais crescendo, cada vez mais empoderando as mulheres. Estamos aí com um projeto novinho, que eu vou deixar para a Carmen falar desse projeto. Né, Carmen? Vou dar a palavra aqui para ela falar desse projeto que está no forno. Né? Pode falar, Carmen. Agora ficamos curiosos, né? Para mim finalizar minha pergunta também, aí já aproveitando, já que o Carmen vai falar, qual a avaliação que vocês fazem dos programas para mulher desempenhado pela Multon? Bom, eu fiquei de terminar de responder aquela pergunta do Joel, né? Do Joel não, do Felipe, porque como foi que eu cheguei a ser a primeira engenheira a estar lá no Confea? Perfeito. Era conselheira do CREA,
surgiu uma oportunidade de nós fazermos uma transformação na lei. E aí colocamos logo contra a lei a questão da diretoria, porque o presidente do CREA e do CONFEA, eles sempre foram eleitos somente para a presidência. As diretorias eram sempre indiretas e por via de plenário. Aí a Paraíba quis inovar e nós montamos umas chapas, fomos vencedora na chapa, e quando passamos um ano como diretora do CREA, o Conselho Federal cassou a diretoria. E na hora que cassou a diretoria, eu digo, não, vamos trabalhar para que o próximo conselheiro federal, que nós já tínhamos vínhamos trabalhando em 4 nomes para o Conselho Federal, vamos trabalhar para quem ganhar, lutar por nós e mudar a lei 5.194 e colocar um conselheiro por cada estado, porque faz 3 anos que a Paraíba não tem conselheiro. E aí Veloso disse, não, o candidato é você. Aí eu digo, eu vou pedir permissão ao meu governador, porque na época eu era diretora. Eu fui a primeira engenheira a ser diretora de uma empresa pública na Paraíba. Nossa. Aos 25 anos, eu era diretora de programas habitacionais do Instituto. Coisas assim. E não foi por amizade, não. Foi por mérito mesmo, né? Então, com isso, eu tive que ser candidata. Teve disputa? Teve disputa acirradíssima. E na Paraibano época... gosta de uma eleição, né? Adora. E teve um problema briga. sério, porque é o seguinte, nós não tínhamos eleição. Era uma consulta prévia. E depois as entidades de classe homologavam ou não aquela consulta. Na época da minha eleição, Sim. foi em 91, o Rio de Janeiro não homologou. O Rio de Janeiro indicou, as entidades indicaram outra pessoa. E na Paraíba iam fazer a mesma coisa. Aí a gente usou da política, porque os sindicatos de engenheiros e o clube de engenharia disseram que ia votar no outro candidato, porque era um candidato mais experiente. Era um professor universitário, que já tinha 50 anos de idade, e eu tinha apenas 20, na época, eu tinha 29 anos, na época que queria ser conselheira, aí entrei no hall de sair, e aos 32 anos de idade me candidatei para federal, né? 32 para 50 é muita idade, né? Sim. Aí foi quando eu cheguei e falei, eu era diretora. E a chapa era uma chapa ou era só você? Não, era chapa, titular e suplente. Aí foi que eu E eram fiz. 2 mulheres ou só? Não, Campina Grande era uma cidade, que tem bastante rivalidade com João Pessoa. E quando diz assim, o candidato de Campina colocou uma pessoa só na chapa, em todas as chapas só tinha um campinense. E o prefeito de Campina Grande, o meu suplente era secretário de obras da prefeitura, o prefeito era o tio do governador, o primo do governador, e o governador, eu era diretora, o governador disse, eu não vou deixar você ser não, porque você vai sair da direção. Eu digo, saio não, eu fico. Então nós fomos. Aí na hora que fecharam a chapa, o sindicato disse, eu não vou votar em você e Zé Marques. Aí Zé Marques foi, telefonou para o chefe, que era o secretário de obras de Ingá, que era o chefe do presidente do sindicato dos engenheiros. E eu liguei para o governador, porque o presidente do clube de engenharia era assessor da Secretaria de Infraestrutura. Ele disse, se você não votar, perde o cargo. A gente usou pressão, mas nós ganhamos a eleição e nós ganhamos do 4-1, né? 4 votos eram nossos. Como é que foi sua outro. entrada daí depois, nesse pós-eleição? Aí Chegou no Conselho Federal. O presidente do CONFEA, Frederico Bucinjo, um rapaz de São Paulo, que hoje é meu amigo, chegou lá e disse assim, chamou os 6 novos e disse, olha, nós já temos uma chapa, a diretoria vai ser eleita, a diretoria é essa, e eu queria Mas o foi voto um de espanto vocês. Você chegar lá como conselheira, os outros homens se espantaram. Aí Porque hoje a gente tem internet, naquela época as notícias acho que não circulavam tanto. ninguém nem sabia quem era que tinha ganho, né? Aí chega aquela mulher lá no... E a nossa posse foi em no São Confea. Paulo. Foi em São Paulo a nossa foi em São posse. Paulo. Foi em São Paulo, na segunda etapa do processo constituinte. Mas eu já era conhecida, porque eu falava demais, eu era conselheira. O CREA da Paraíba não tinha dinheiro, eu comprava as passagens, porque eu trabalhava muito. Eu tinha escritório de arquitetura também. Então, o que era que fazia? Eu ia por minha conta para reuniões todinhas do Confea. De conselheiro, de tudo eu ia.
E chegava lá, eu representava todas as câmaras, pedia material de tudo. Antigamente não era digital, né? Pedia material, levava o material para Paraíba, tudo. Eu comprava 2 malas no aeroporto, porque uma mala era só para trazer material. Era desse jeito. E outra era de roupa, que eu gostava muito de me arrumar. Aí, quando chega lá, eu digo, presidente, que história é essa? Nós vamos concorrer. Minha gente, quem de vocês aí quer ser? Aí um disse assim, eu quero ser vice-presidente, segundo vice. Chegou causando no E você, Confea. Carmen? Eu digo, eu quero ser a mulher do dinheiro, eu quero ser o caixa, você Cara, tesoureira. Tesoureira. Aí o presidente disse, vocês estão muito enganados, vocês vão perder. Aí, Albério, que faleceu há pouco tempo, Recentemente. que era do meu grupo, assim, mas era amigo, o mandato dele, ele estava renovando o mandato, chegou para Bucinho e disse, eu vou negociar com Carmen. Nós não vamos ter chapa única. Aí foi me negociar comigo. Disse, Carmen, olha, eu estou como segundo vice-presidente, eu saio da segunda vice-presidência e deixo o cargo para você. Eu digo, eu não quero ser vice, não quero ser segundo vice. Segundo vice não faz nada, eu quero ser tesoureira para mandar no dinheiro. Aí ele voltou para Bucinho e disse, não tem jeito. Aí nós fomos. Eu lembro que nesse dia de eleição eu rasguei minhas meias. De tanto aquelas cadeiras do plenário, era tudo, as mesas tudo usadas, gastas, cheias de felpas. Então, o que aconteceu? Ganhamos. E ele teve que me engolir. E na primeira plenária da diretoria, eu digo, olha, eu já tenho uma proposta a fazer como arquiteta. Eu quero banheiro para as mulheres, porque aqui só tem banheiro para os homens conselheiros. E aí peguei o meu vice, o meu adjunto era arquiteto no plenário. Eu digo, Valmir, que era de Goiás. Eu digo, Valmor. Vamos sentar ali e fazer o projeto dos banheiros, que a gente vai fazer o banheiro aqui do Confea. Para as mulheres. Olha aí. Em que ano foi isso? 1992, o Confea não tinha banheiro para as conselheiras. Não tinha banheiro, não tinha mulher, Não tinha conselheiro. Aí tinha uma conselheira da arquitetura, que era a Jurema, né? E Jurema nunca se incomodou, ia lá para baixo para usar o banheiro. Usava o banheiro das meninas funcionárias, né? E não se incomodava. Eu digo, mas você não é porque a gente usa. Eu uso o banheiro das meninas também. Mas acontece que a gente tem que ter banheiro também para dizer que a gente tem poder. Poder não é só dos homens, não. É nosso também. E às vezes não só por conta das engenheiras, mas de repente o engenheiro leva a sua esposa, ou tem uma visita, tem um evento ali, a mulher vai ter que ir no Ou banheiro seja, do homem. o ambiente Era falta de masculinizado. falta de sensibilidade, né? Masculino. Foi Bom, diferente. meninas, a gente está aí já com 37 minutos, né? Eu queria só fazer a última pergunta que serve para as duas, para a Poliana e para. Como é que vocês avaliam os programas de mulher que dá benefício às mulheres aqui da Mútua? Poder começar pela Poliana Krieger, depois, para finalizar. Bom, eu sou suspeita a falar, né? Mas maravilhoso, né? Primeiro, uma mulher empreendedora, né? Que quer abrir o seu negócio, o valor é muito bom, né? Para o começo, excelente. Tem aí o auxílio maternidade, né? A mulher que trabalha como autônoma. Aí tem quantos, Felipe? 6 meses? 6 meses. 6 meses de auxílio. Gente, isso é fantástico, né? Para gente que trabalha autônoma. Eu mesmo, né? Trabalho autônoma. Hoje, se eu tivesse um filho, eu ia ficar 6 meses aí, tranquilamente, né? Tendo esse apoio, né? Tendo esse apoio é excelente, sabe? E tem aí convênio médico. E tem toda a questão da gestão, o presidente Joel, né? Que tenta sempre inserir a presença feminina do sistema, isso desde a época do CREA Paraná, Confea. Mútua Mulher, né, gente? A Mútua Mulher, e ele faz com muito carinho. Isso daí, por isso que eu casei com ele, né, Sérgio? Pois não. Bom, Joel é uma pessoa que ele tem alma feminina, né? E homens que têm alma feminina, na maioria das vezes, são até melhores do que algumas mulheres. Então, essa ideia dele de... Apesar de ser descendente de alemão, né? De alemão, ele, né? Essa ideia de empoderar as mulheres, que começou, como o Felipe já falou, no Paraná, e no Confea a gente teve o programa Mulher, que antes a gente tinha os grupos de mulheres. Eu fiz parte do primeiro grupo de mulher em 1986, antes de ser conselheira federal. Tive também a honra de ser engenheira na Constituinte, escrevendo o capítulo da legislação
da consolidação do direito do trabalho. Isso foi muito importante, lei trabalhista. E ele tem essa veia de colocar as mulheres no ápice, né? E eu estou hoje presidente dessa associação de mulheres que criamos na Paraíba, também muito por ele ter incentivado e ter dito, na próxima SOEA, eu quero aqui que todos os estados tenham associação feminina. E aqui Joel chega na Mútua, e na Mútua ele faz uma diferença incrível, né? A Mútua é nossa caixa de assistência, nosso braço social. E dentro desse contexto de benefícios, tem ideias aqui que são boas para homens e para mulheres. No programa da mulher, nós temos essa questão de Mútua Mulher, que ela traz diverso auxílio maternidade, auxílio creche, ela traz um plus, o programa ele tem um mais na área de benefício, quando nós temos mais benefício, para gerir nosso próprio negócio, assim como qualquer profissional, a Mútua empresta aquela quantia X do seu benefício reembolsável para você montar o seu primeiro emprego, ou a sua primeira empresa. Então, assim, isso é muito bacana, essa parte social. E agora, no nosso projeto FAMEAG, que será para todas as nossas associações de mulheres, nós temos uma questão assim, importante. Primeiro, esse Transforma a Mútua, esse projeto que vem transformando a Mútua, a gente traz para cá, para as mulheres, com o Transforma, né? Engenheiras, mulheres engenheiras, na transformação digital. Porque hoje, se você não tiver alerta com todos os insights que vêm da tecnologia e inovação, você vai ficar para trás. E como é que você tem que ficar aqui à frente? Você tem que capacitar as pessoas. E a capacitação, a Mútua está entrando nesse projeto dessa capacitação, dessa mentoria. A gente está fazendo um projeto fantástico. Esse projeto tem o SEBRAE, onde estivemos com o SEBRAE, nós temos o SEBRAE aliado. Temos a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Estamos fazendo já uma conversa boa. Na Paraíba, a gente já fechou com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. O SENAI, o SENAC está abrindo portas. A gente vai chegar também à CNI, que a gente chega, né, para ter essa questão desse trabalho. As Mulheres Tech, que é um programa que tem de mulheres só digitais, que são da internet e a gente pode se inscrever. Então, a gente vai trabalhar com a parte toda de capacitação. O Senado Federal tem um programa, antes que aconteça, que também tem Interleges, que a Interleges vai trabalhar com a gente. O Tribunal de Contas da União tem um instituto, que é o Cizinando Correia, que ele trabalha com toda a parte de redes sociais e também educação à distância. E aí a gente vai também usar esse material didático, os workshops, as rodas de conversas. Então, a gente vai trabalhar no sentido de que essas mulheres elas terão um lugar só, sim, tecnologicamente. E agora, dia 14, né, a Margarete, que é a nossa diretora financeira e administrativa do SEBRAE, nos coloca que nós temos um programa de inteligência artificial gratuito para as mulheres, e as nossas engenheiras também vão participar disso site do SEBRAE. Pois bem, estamos chegando ao fim do programa Transforma Mútua Podcast. Mais uma vez eu peço a vocês que nos seguem, que vão lá, ative o sininho para não perder nenhum episódio, curta e compartilhe nosso programa. Vocês fiquem à disposição para colocar aquilo que não foi abordado, mas que você quer mandar uma mensagem para alguém. O Felipe vai fazer agora os agradecimentos e depois disso a gente encerra o programa. Obrigado, Sérgio. Queria agradecer então a presença de vocês duas. São duas mulheres especiais dentro do nosso sistema profissional, com trajetórias distintas, mas que estão unidas, né, aí em prol da engenharia, agronomia e geociências, e sejam sempre bem-vindas à Mútua aqui. Estamos sempre à disposição para auxiliá-las dentro dos programas femininos, e não só dos femininos, né, mas em geral, aí, porque homens e mulheres têm que estar sempre juntos. Eu queria só terminar dizendo que em outubro, nós estaremos lançando na SOEA um livro, uma publicação sobre mulheres
pioneiras, bandeirantes na engenharia. Muito bom, bem. maravilha. Com Será? pessoas maravilhosas que ninguém sabe, mas a gente tem. Vou dar só Um teaser. um teaserzinho aqui, né? Nós vamos apresentar a vocês a primeira mulher que é engenheira da área tecnológica, né? Engenheira agrônoma, que foi ministra. A primeira senadora engenheira. A primeira vice-governadora. Então, a gente não só trabalha dentro do sistema, dentro do CREA, do CONFEA e da Mútua, não, gente. Vocês atuam no campo Nós externo. atuamos externamente e mostramos que pessoas... Ontem estivemos com o senador Portinho, que ele é sobrinho neto de Carmen Portinho, que é uma das referências de mulher da engenharia. E eu digo assim, nós temos mulheres que vivem inspirando gerações de mulheres. Muito bem, Poliana. Quero agradecer, né, por estar aqui, né, e falar, mulheres, vocês são maravilhosas, vocês são empoderadas e vocês podem tudo, né? Isso aqui foi só um pouquinho, né, da nossa conversa gostosa, né, que cada uma tem a sua história, cada uma, né, pode inspirar outra mulher, as outras, né, fazerem esse mundo, desenvolver a nossa nação. E está nas suas mãos o desenvolvimento, né, do nosso país. Muito obrigada por essa oportunidade. Está nas suas mãos, mulheres, e não se calem. É isso que eu queria deixar. Bom, o Felipe já agradeceu, eu faço dele as minhas palavras. Eu só queria dizer que vocês são inspiradoras, eu acho que cada uma na sua geração, mas que são muito fortes. E eu tenho certeza que esse programa, espero que as pessoas que ainda estão no banco, nos bancos das faculdades, aquelas meninas, tenham a opção, tenham a oportunidade de escutar esse programa, porque vocês vão escutar duas grandes mulheres que fazem a diferença na engenharia. Muito obrigado a todos. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.